alinhe as coisas, Pai. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor liberte mentes a respeito da santidade, porque Tu és santo, e uma vida nova no Senhor nos mostra um caminho de santidade. Então, Pai, ilumina as mentes a respeito da santidade. Nós estamos caminhando numa carne corrompida, mas já com a mente no reino de Deus. Então nos faz unir terra e céu, fazendo através de um caminhar santo. Então nos ajuda a entender isso nessa noite. É a minha oração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. Boa noite a todos. Bom estarmos aqui. Estamos nessa terceiro domingo, a gente imaginou uma série de mensagens curtas, que é o tripé da identidade dessa comunidade: família, missão e discipulado. Hoje é o dia que nós falaremos de discipulado. Então eu queria que os irmãos orassem para que fosse um tempo assim que você pudesse colocar sua mente disponível para que o Senhor trate contigo a respeito disso. Discipulado tem sido um desafio muito grande da Igreja de Cristo nessa nossa geração, porque não temos tempo, não temos agenda, e discipulado requer duas coisas: estudar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Então eu queria que, abrindo a sua telefone ou acompanhando aí na TV, Filipenses capítulo 2, versículos 12. Paulo disse aos filipenses: assim, meus amados, sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua santificação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Últimos mandamentos de Jesus, a última conversa que Jesus teve, momentos antes de ser assunto aos céus, ele então dá um comando, uma comissão, uma vocação a todos os seus discípulos. Está descrito em Mateus 28, 19, em Atos 1:8, que diz: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Se a gente olhar essa frase de Jesus, fazer discípulo de todas as nações envolviam duas coisas: não só falar de Jesus para que pessoas conhecessem, mas também continuasse a falando de Jesus, para que aqueles que o conheceram continuassem a ser parecidos e fossem moldados conforme Jesus. Portanto, um discípulo envolve duas ações: uma ação instantânea, que é a salvação, a ação imediata do Espírito Santo, que troca o coração, dá um coração novo. É instantâneo, um estalar de dedos. Um estalar de dedos, aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem um coração novo, passa a habitar nele o Espírito Santo. É instantâneo. Mas a segunda ação de um discípulo, além da salvação, é o que começa a seguir desse momento instantâneo, que é a santificação, que não é instantânea. É um processo que nunca acaba, que só acabará quando tivermos corpos glorificados. Toda a vida do cristão caminha nisso. Portanto, o discipulado, ele é uma palavra que gera vida nova em Cristo e muitas outras palavras que moldam aquela nova vida a começar a se parecer com a vida de Cristo. Essa comissão foi dada a toda a igreja
Jesus falou isso, ele estava no monte na Galileia. Tinham ali alguns presentes que eram seus discípulos. E na oração de Jesus, em João 17, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Portanto, aquilo que ele estava falando, aquilo que ele fez com aqueles que ele caminhou 3 anos e meio, foi nos dado essa ordem para continuar. Portanto, um dos tripés, não só da comunidade cristã lá, mas da igreja, precisa ser o discipulado. Igreja que não faz discípulo, sendo pregando para que pessoas conheçam a Cristo, seja nesse processo longo, não é igreja. Esse é o caminho. Como é que nós vamos exercer os nossos dons? Como é que nós vamos ser família? Como é que nós vamos seguir se a gente não tiver uma vida sendo transformada pelo Senhor? É uma ação do Espírito Santo contínua. Quando ele vem morar em nós, ele começa, como esse texto de Paulo aos Filipenses diz, começamos a experimentar o querer e o efetuar dele na nossa vida. E esse é um processo que não acaba. É interessante que humanamente falando, né, quando um mestre de alguma matéria, alguma coisa na terra está discipulando um seguidor, normalmente é feito por ele e por outro. Mas olha que coisa interessante, a ação de Deus fazendo discípulo em nós. É algo que não é feito só agora pelo mestre e nós, porque o mestre agora ele mora ele mora dentro daqueles que tiveram encontro. Então isso começa a mostrar que o discipular na maneira de Jesus é onde estão mais de 2 reunidos. E Jesus falou isso, né? Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês ou mais sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Mateus 18, 19 e 20. Então o discipulado no modelo de Cristo é onde precisa ser feito com a reunião daqueles que tiveram encontro com Jesus. Irmãos, essas coisas, isso é uma parte tão séria na nossa vida cristã, porque sem discipulado, nós não somos feitos à imagem de Cristo. E você começa a perceber que esse é um problema tão sério, que a igreja do nosso tempo, ela cada vez mais, ela se amolda ao mundo e perde a oportunidade de se parecer mais com Cristo. Nós vivemos agrupamentos em muitos lugares, onde pessoas transformaram o cristianismo em reuniões emocionais. É bom estarmos reunidos aqui como hoje, mas o cristianismo, ele não é só apenas uma reunião de domingo. Porque numa reunião de domingo, você se emociona, você adora junto com outro irmão, você é despertado para algumas coisas que estão na palavra, mas é no seu dia a dia que você precisa colocar em prática o que você aprendeu. É no seu dia a dia que você vai ver aquelas coisas na Escritura e vai ser desafiado a colocar isso em prática. E aí vem a importância de estarmos unidos, juntos, falando sobre isso. Porque não há discipulado sozinho. Não há discipulado sozinho. Eu preciso me encontrar com Mateus, estar junto com Mateus, não só no domingo à noite, mas me encontrar com Mateus algumas vezes, às vezes só para tomar um café, e naquele café começar a conversar com Mateus, e Mateus então compartilha de uma situação da vida dele, que ele passou. Nós estamos estudando a segunda carta aos Coríntios, né? Com aquilo que os nossos sofrimentos são usados para o nosso consolo, o consolo do outro. Então Mateus compartilha comigo algo que ele passou,
e aquilo edifica a minha vida. Mateus compartilha uma luta que ele enfrentou e como ele enfrentou nas Escrituras, e aquilo edifica a minha vida. Mateus me discipula. Porque a gente tem a mania de achar que discipulado é só um ensino teológico. Isso faz parte do discipulado. É claro que as Escrituras são o nosso modelo, o nosso caráter. Mas colocar as Escrituras na prática envolve estar reunidos e compartilhar as nossas dores. A igreja precisa se reunir. A igreja de Atos, ela se reunia, elas faziam tudo juntos. E todas aquelas novidades que Jesus trouxe eram divididas. Nós temos em Atos capítulo 15 o Concílio de Jerusalém, um momento marcante para a igreja, onde eles foram resolver algo que era totalmente contrário à teologia dos judeus. Os judeus não podiam se relacionar com o gentio, e eles não queriam que os gentios pudessem compreender quem era Jesus, que eles achavam que precisava conhecer a Torá, ser judeu, ser circuncidado para entender isso. E aí eles se depararam com as viagens de Paulo, em que muitos que não eram circuncidados nem judeus estavam conhecendo a Cristo. Então eles se reuniram. Falaram, e aí? Qual é a parada? O que a gente vai fazer com isso? Jesus, o Nazareno, não é para os judeus? E esses gentios, os gregos, podemos falar de Jesus para eles? Eles estão entendendo? E como é que eles fazem ali naquela hora? Pedro relembra que teve uma experiência na casa de Cornélio, que não era um judeu. Ele fala, cara, Deus falou comigo, mandou eu ir lá na casa dele, Deus falou com ele, falou que era para me chamar, e quando chegou lá, houve um derramar do Espírito Santo, e eu posso testemunhar aqui. A mesma situação minha com Mateus, diante de uma dificuldade, o testemunho de Pedro edificou a reunião do Conselho de Atos capítulo 15. E então a palavra final de Tiago que diz, Deus foi glorificado, não há nenhum impedimento para que os gentios, aqueles que não são judeus, recebam a palavra de Jesus. A igreja, ela tem que caminhar junto. Ela tem que sentar junto para falar dos valores do reino. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos discipulados pelo mundo 24 horas. Todas as nossas dificuldades, as nossas lutas hoje são discipuladas pelo mundo, por amigos, pelo trabalho, pela televisão, pela internet, por aqueles que são referências para nós. Então, se você não se juntar com o seu irmão e dividir o seu caminhar, você vai se juntar com o mundo, que vai te ensinar coisas totalmente diferentes. E é isso que nós vemos hoje. Nós vemos uma igreja que não tem buscado a santidade, tem relativizado todas as coisas. Casais de namorados que acham que é normal nesse contexto ter relações íntimas antes do casamento, porque afinal esse negócio está ultrapassado. Não conseguem entender que a essência do Senhor está na glória dele, e que ele morando em nós, nós devemos glorificar o nosso corpo a ele. E então, quem é discipulado, quem está fazendo discipulado é o mundo. Mas se tivesse compartilhando dentro da igreja com irmãos, olha, eu estou namorando e, cara, a coisa está ficando quente, o que eu faço porque eu não estou me aguentando? Se tivesse fazendo isso, estaria encontrando apoio entre os irmãos, que orassem juntos, vamos orar juntos, que compartilhassem uma palavra, ou algum irmão que dividisse sua experiência, olha, eu passei por isso, assim como o Pedro dividiu lá em Atos capítulo 15, eu passei por isso, e eu quero dizer que foi assim que eu lutei, e eu cheguei, e eu venci. Da mesma maneira, relacionamentos entre casais, relacionamentos de pai com filho, todas essas lutas que nós passamos, hoje nós somos discipulados pelo mundo, porque o mundo tem tempo conosco. Nós temos tempo com o trabalho, nós temos tempo com relacionamentos, o tempo todo.
nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e tem deteriorado, desfeito a nossa identidade. Nós precisamos entender que discipulado, ele não acaba nunca. Nós precisamos não confundir que só o momento de estudo da palavra, ele não resolve, porque o Senhor comissionou outros a serem agentes dele sobre a nossa vida. Irmãos, estudar teologia é muito importante, mas se você não caminhar junto e trabalhar mostrando as suas dores, para que alguns irmãos que têm o Espírito Santo, como você, que sentem as dores, dividam isso, carreguem as suas cargas e dividam as suas cargas com você, não vai funcionar. Pode ser que você vire um bom teólogo, pode ser que você saiba todos os versículos da Bíblia, pode ser, mas pode ser que você nunca experimente praticá-los, porque da teoria para a prática é muita coisa. Irmãos, como eu vejo com tristeza muitos cristãos em que eu não consigo separar, não consigo ver diferença. Será que você é cristão? Será que você não é? Eu não consigo. Eu só sei que é cristão porque um dia me falou, mas pelas ações, pela postura, jamais diria que era cristão, porque está sendo totalmente discipulado pelo mundo. O discipulado é uma arma que Satanás tem usado, porque ele sabe como influenciar, porque na hora do aperto, nós vamos correr para algum lugar, e se não corrermos para Cristo, se não corrermos para aqueles que têm o Espírito Santo, correremos para o mundo, e o mundo, na maior parte de vezes, nos acolhe inclusive melhor. Por isso que é tempo nós como igreja entender a importância que é o discipulado. Nós estamos em obras, nós estamos em formação, nós não estamos prontos, porque a nossa carne, ela está condenada a perecer neste mundo, mas o nosso espírito está salvo. Então há uma luta interna, há uma coisa que não combina. Por isso nós precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós, para pegar as coisas que lemos aqui e conseguir colocar em prática. E o lugar mais seguro de se fazer isso é na igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, não entenda que é só no ambiente de domingo. É sermos igreja com outros irmãos, como Jesus falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Isso é discipulado. Perceba o caminhar de Jesus. Eu quero apontar algumas situações de Jesus que vai mostrar um pouquinho o que é isso, porque nós falamos de discipulado assim, de conversa e tal, mas parece uma coisa meio lúdica. Eu queria dar exemplos claros para os irmãos. Em João capítulo 4, Jesus ensina os discípulos a partir de uma situação real, prática, onde ele, ao entrar na Galileia, aquela passagem de Jesus em Samaria, com a mulher samaritana, percebe que Jesus, ele entra na Galileia intencionalmente. Ele não está ali, chamou os discípulos, falou, vamos parar aqui na Galileia, vamos falar de teologia, vamos falar do reino de Deus. Ele não estava dando aula para os discípulos, ele estava caminhando com eles. E então eles param ali e os discípulos entram para comprar comida, e Jesus então tem aquele momento com a mulher de Samaria, ali no poço. E perceba que na volta, os discípulos não perceberam o que estava acontecendo. Então Jesus usa aquela situação cotidiana para discipulá-los. Eles perguntam para Jesus, e aí Jesus, você não vai comer? E aí Jesus fala para eles, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Jesus pegou uma situação cotidiana e estava discipulando eles, mostrando para eles que naqueles desafios cotidianos, como é que se coloca em prática
a verdade do Evangelho. Em Mateus 17, Jesus ensina na prática que somente pela fé de verdade, demônios são expulsos. Ele discipula aqueles que estavam perto, quando aqueles não conseguiram expulsar o demônio de um menino, e ele então é levado para Jesus. Jesus, olha, os seus discípulos não conseguiram aí ter sucesso na expulsão do demônio, e Jesus vira para eles, olha, vocês têm pouca fé, porque se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dar ordem para os montes, e eles vão se mover. Jesus pega uma situação cotidiana e discipula na prática. Entende o que é discipulado? Não é só a teoria. Sim, Jesus chamou eles para o monte, o sermão do monte, e ali botou todo mundo sentado e os ensinou a respeito das coisas do céu. Isso também é discipulado. Mas Jesus fez na prática, levou-os a praticar. E é isso que eu estou dizendo. Irmãos, nós somos uma geração que até senta para ler Bíblia, mas não pratica. Não divide com o outro, olha, eu estou diante de uma situação, o que eu faço? Eu me corrompo, porque afinal esse país, os impostos são mal usados, eu me corrompo, eu sonego, eu dou um balão nisso. Aí o outro irmão, não, isso não, seja fiel. É aquele momento em que a prática ela é colocada diante dos desafios. Isso é discipulado. E assim você vai sendo formado, vai sendo lapidado. Assim, aquilo que você não conseguiu se encaixar nas Escrituras, você começa a ver, caramba, isso também é do reino de Deus. Porque a tendência nossa é separar as coisas. Não, isso aqui é desse mundo, aqui do Brasil, é assim mesmo, é da nossa geração. Nós estamos no ano 2019, é assim mesmo. Não funciona mais assim. Isso era no tempo de Jesus. Erro nosso, os princípios e o caráter de Deus nunca mudou. Não mudará para a nossa geração. É impossível nós não colocarmos em prática a teoria de qual nós lemos. É impossível a gente fazer isso e conseguir caminhar na santificação, porque a santificação é isso. É você colocar na prática, estar junto. Paulo também fala em Filipenses 2,5, para que a gente tenha a mesma atitude de Cristo, tenham em vocês o mesmo modo de pensar, ou a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, essas práticas com os discípulos, nós devemos ter com os nossos irmãos, gastar tempo para estar junto. Olha outro exemplo aqui de Jesus, no final de Lucas 10, o momento em que Jesus entra na casa de Marta e Maria. Jesus está ali, e Marta cheia de coisa para fazer, querendo agradar Jesus, uma intenção muito correta. E Maria vai e senta aos pés de Jesus e quer ouvir Jesus. E Marta fica incomodada e fala, Jesus, aí, chega para lá na Maria aí, que tem tanta coisa para fazer, e o senhor merece ser honrado, fala com ela aí, cara, eu estou aqui toda, né? E ela está aí sentada. Então Jesus está discipulando Marta, e fala, Marta, Marta, essa aqui é a melhor parte. Senta você aqui também. Está ensinando Marta na prática, ensinando para a gente que a gente não pode substituir a presença dele, buscar a presença dele por afazeres. É assim que a gente vai ser ensinado, assim que ele nos ensina, que antes de fazer qualquer coisa, nós temos que estar aos pés de Jesus. É isso que ele ensinou para Marta ali. Marta, você está trocando me buscar primeiro por afazeres. Você está uma ativista, Marta. Não são as obras que te salvam. Ah, sim, Marta, você é muito boa, está fazendo coisas boas. Mas olha só, Marta, coisas boas sem me buscar não valem nada. É isso que Jesus estava falando para Marta. Discipulando Marta em cotidianos. Irmãos, como é que você vai enfrentar este mundo? Colocar em prática isso aqui, que é a Bíblia. Pegar a Bíblia que é melhor, né? Telefone não. Como é que você vai colocar isso em prática, irmãos? Porque para pensar, irmãos. Manda perdoar 70 vezes 7. Manda apanhar numa face e oferecer a outra. É fácil esse negócio, irmãos? Como é que você vai viver isso? Irmãos, só ler isso aqui não basta, você tem que praticar isso aqui.
Isso você só vai praticar quando você sentar com algum irmão e abrir as suas dores e falar: olha, eu não estou conseguindo. Outra dificuldade na nossa geração é isso. Uma geração que não consegue se abrir, não consegue se expor, não consegue admitir a sua fraqueza. Porque parece que é fraqueza você contar que você errou. E quando você retém isso para você, você não consegue colocar em prática. O discipulado envolve uma relação de confessar os seus pecados para que sejam curados no ambiente seguro. Você só vai ser transformado pela ação do Espírito Santo. E a maioria das vezes, em boa parte delas, vai ser através de algum irmão que tem o Espírito Santo, que vai ser uma palavra naquele momento que você precisa. O discipulado é uma necessidade para a igreja. Não há como seguir adiante sem isso. Colossenses 1, 28 e 29 diz: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Apresentá-los maduro em Cristo. Irmãos, o que é ser maduros em Cristo? A maturidade, ela vem, é um processo. Ela está ligado a algo que não estava pronto e que fica pronto. A maturidade é isso, é o caminho para ficar pronto. Estar maduro em Cristo é você caminhar, largando para trás tudo aquilo que o mundo crê, tudo aquilo que você trouxe quando não conhecia Jesus. Estar maduro em Cristo é você ser santificado. Nós estamos falando de santificação. O assunto todo é esse, porque o que produz o discipulado é a santificação. É a santificação que vai te desafiar a ter comportamentos totalmente contrários ao que você estava acostumado. Totalmente contrários ao que a maioria faz. Talvez não vão entender a sua atitude. Talvez você perca amigos. Mas afinal, você quer ser uma pessoa popular, incluída num ciclo de amizades? Ou você quer estar maduro em Cristo? Você quer se parecer com Cristo? Porque um dos desafios da nossa geração também é esse. Ser capaz de enfrentar aquilo que se entende como o modelo da nossa geração. Em muitas situações, o discipulado vai gerar você uma pessoa totalmente contrária a alguns comportamentos dessa geração. E é isso que Paulo fala aqui. A ser maduro, se apresentar maduro em Cristo. Em Cristo, não nesse mundo. Talvez o mundo não te entenda. E que bom que não te entenda. Talvez a sua família não te entenda. Aliás, talvez seja esse um bom sinal. Mas o que vale é que Cristo está sendo glorificado na sua vida. Cristo, o sacrifício de Cristo não está sendo em vão através da sua vida. Aquilo que Ele pagou na cruz, e não foi pouco, não foi em vão pela sua vida. Eu tenho muito temor disso. Uma das coisas que pensam na minha mente é se eu estou honrando o sacrifício de Cristo. Isso é uma das coisas que são motivadores de ações na minha vida. Jesus, o Senhor foi injustiçado, sangrou, entregou sua vida. E por causa dessa entrega eu fui salvo. Será que eu estou vivendo de forma que valeu a pena o seu sacrifício? Ou eu estou desperdiçando todo aquele sofrimento? Você tem temor sobre isso, irmãos? Você pensa sobre isso? Porque é isso que vai mover você no desejo de ser discipulado, de ser um discípulo, de estar junto falando sobre isso.
Eu não consigo compreender como, às vezes, nós temos reuniões como essa aqui, com 150, 140 pessoas, mas não conseguimos um número razoável nos estudos bíblicos, nem nas salas de oração. Não consigo entender. Por que que há grande valor por um momento em domingo à noite e não há valor no momento de estudo bíblico, no momento onde a gente se expõe ali? Por que que não há desejo de ser discipulado, de ser maduro em Cristo? Porque é isso. Na verdade, é disso que se trata. Isso me preocupa muito, porque isso é um dos tripés da igreja, é um dos pés da igreja de Cristo. Sem santidade não veremos ao Senhor. Aquele que não deseja ser santo é porque não conheceu a Cristo. E se não há desejo para ser santo, não participa daquilo que santifica, que é o estudo da palavra e o convívio com os irmãos, que dividem o seu cotidiano e edificam as nossas vidas. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Eu e o Rodrigo, a gente ora muito por isso. A gente se encontra normalmente uma vez por semana. E um dos assuntos recorrentes é como vamos contaminar a todos, a ter um desejo enorme do estudo da palavra, do compartilhar, do discipular. Como? Como as pessoas vão conseguir reorganizar as suas prioridades? Porque, irmãos, desculpe aqui a minha sinceridade, não há falta de tempo, há falta de prioridade. Todos temos tempo, todos temos. Nós só colocamos como prioridade as nossas coisas. E colocamos como segunda prioridade as coisas do Senhor. Por isso que não dá tempo. O discipulado vai fazer com que a gente realmente seja habilitado a caminhar nesse mundo honrando Cristo, seja habilitado a vencer essas lutas do modo de Cristo. Há tanto sofrimento na nossa vida por falta de entendimento disso, por falta de prioridade. Às vezes eu olho para alguns irmãos e fico muito triste. Irmãos que conhecem tanto a palavra, mas que não colocam em prática, que não conseguem se organizar. Nunca estão disponíveis. E aí me alegro com outros que estão disponíveis o tempo todo. E aí percebo na vida deles uma grande transformação, uma grande experiência com Cristo que tem feito diferença. Mas por que todos não têm esse desejo? O que nos impede de experimentar isso? O que tem tomado o lugar daquilo que é mais importante na nossa vida? Porque notícia ruim é que a falta de tempo, a falta de dinheiro, as dificuldades não vão acabar. Não vão. Mas a boa notícia é que dá para a gente mudar as prioridades e começar a experimentar, a ser lapidado pela palavra, começar a experimentar, a ser edificado por um testemunho do irmão, uma experiência do irmão, começar a experimentar a plenitude da presença do Espírito Santo, as experiências que fazem com que a gente rompa, como aqueles discípulos romperam em Atos 15, e o Evangelho deixou de ser uma seita judaica para ser intercultural, sem religião, que foi isso a decisão de Atos capítulo 15. Por causa daquela decisão, nós somos hoje alcançados. Porque a cabeça deles é que aquilo era só para os judeus, e o cristianismo seria uma seita judaica. E aquela decisão tornou possível a gente ser alcançado. Mas quem rompeu isso foi o Espírito Santo, que operou na vida de irmãos que estavam juntos, compartilhando as suas dúvidas, as dificuldades, e sendo edificado pelo próprio Espírito Santo através da vida dos irmãos. Essa precisa ser o nosso caminhar. Isso é realmente ser uma comunidade cristã, isso é ser a igreja de Cristo, isso é ter prioridade. Eu quero
caminhar para o fim, te convidar em 1 Pedro 1, 15 a 19. O texto diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois a Escritura diz: sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro nem prata, que perdem seu valor, mas foi com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. O resgate que foi pago para salvar vocês, para nos salvar do nosso estilo de vida vazio que nós herdamos dos nossos antepassados, foi pago com sangue. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Custou caro, custou muito caro nos libertar de uma vida que estava condenada ao inferno, longe do Senhor. Custou caro fazer o caminho de volta para o Senhor, para casa. Portanto, irmãos, a exortação de Pedro: sejam santos, porque o Senhor é santo. Sem santidade nós não veremos o Senhor. E eu oro, irmãos, para que sobre nós o Senhor cante como Ele cantou sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Eu oro para que essa seja a música que o Senhor cante sobre as nossas vidas. Mas nós só ouviremos isso se experimentarmos, nos lançar sobre colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido e aprendido, porque eu acho que conhecimento não falta. Se tem um negócio que não falta no nosso meio, é conhecimento. Mas eu estou falando de prática. E prática requer intenção, requer escolher, requer querer, priorizar, reorganizar, desejar. Irmãos, não continuem a viver priorizando só as vidas de vocês, porque vocês estão sendo discipulados pelo mundo o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos caminhar juntos, dividir os nossos fardos, dividir as nossas experiências. O Senhor disse em Atos 1:8: sejam minhas testemunhas. Testemunha aquilo que Jesus fez com alguém, com o seu irmão, edifica a vida do irmão. Pare para ouvir, pare para falar, abra o seu coração. Isso é discipular. Essa é uma ordem que foi dada a todos. Por último, quem você tem feito discípulo? Quem você está gastando a sua vida fazendo discípulo de Jesus? Você precisa fazer discípulo de Jesus, irmão. E não só falar de Jesus para alguém, é ensinar sobre Jesus para alguém. E esse é um desafio difícil, mas é um desafio que nos leva a uma busca. Porque se eu sei que eu tenho que fazer, e se eu reconheço que é difícil, eu busco. E quando você busca, você é transformado. E é um processo que não acaba. Quem você tem feito discípulo, irmão? Discípulo de Jesus, não discípulo seu. Para isso você tem que estar com Jesus. Eu queria te convidar para ficar de pé. Queria te convidar para orar com sinceridade.
Paulo diz: examine-se a si mesmo. Afinal, vocês sabem que Cristo está com você, a menos que vocês tenham falhado. Eu queria muito que você orasse sobre a sua vida e considerasse as prioridades que você tem tido. Eu vejo tanta gente que conhece tanta Bíblia, mas está muito longe de praticar ela. E conheço outros que nem conhecem tanto, mas a sede que eles têm tem dado experiências tremendas, só porque eles querem. Então, você precisa querer, você precisa intencionalmente se posicionar. Você precisa consagrar sua vida ao Senhor, consagrar o seu tempo ao Senhor, as suas prioridades ao Senhor. Não há tempo a perder, irmãos. O mundo está tão difícil de viver. E se você não entender isso, você vai ser tragado pelo mundo. Então curva a sua cabeça e pede para o Senhor sondar o seu coração, para Ele te mostrar que prioridade você tem tomado na sua vida. Pede para o Senhor ser franco contigo. Fala: Jesus, seja franco comigo. Eu me pareço com o mundo ou me pareço com cristãos? Eu tenho sido santo, caminhado para uma santidade. Eu tenho fugido dos padrões do mundo. Eu tenho enfrentado família, modelos do mundo para te honrar ou não? Ou tenho procurado dizer que não, isso é nada a ver, são tempos diferentes. Ore pela sua vida, ore pela sua mente, sonde o seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você. A palavra diz que Ele age em nós tanto no querer como no efetuar, e Ele vai falar com você se você buscar a face dEle com sinceridade. A palavra diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Quebrante-se diante dEle. Não há tempo mais a perder. Nós precisamos de uma vida de santidade. Precisamos ser discipulados até que Ele venha, até que Ele volte. O discipulado não acaba. Pai Santo, nós estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, falando de algo difícil, porque continuamos a estar com os pés nessa terra, e juntar terra e céu tem sido difícil. Mas, Pai, a terra e céu só se juntam quando nós somos transformados e moldados à sua imagem. Só assim seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso que o Senhor nos ensinou. Pai, nós precisamos ser santos, porque o Senhor mandou. Não é opcional, não é uma opção, é uma ordem. Mas temos que fazê-lo isso por amor, não porque é uma regra, mas é porque nós entendemos o seu sacrifício, que não custou barato. Nós nem sabemos o preço, porque só o Senhor foi para a cruz, não nós. Só o Senhor caminhou, foi cuspido, e como uma ovelha muda, seguiu até o fim, foi morto. A morte que era nossa, a humilhação que era nossa, porque a nossa carne é que está contaminada, que ela está condenada, não a sua. E o Senhor assumiu o nosso lugar, sem precisar, saiu da sua glória, e viveu como um homem, e se entregou como um homem, glorificou o Pai, e com isso nós fomos salvos. Portanto, ser santo não é uma opção, é um gesto de amor, um gesto de gratidão ao seu gesto, que é impagável, não conseguiremos retribuir, mas isso nós podemos fazer, está a nosso alcance, porque o Senhor veio morar em nós, e disse que estaria conosco até os últimos dias. Então o Senhor realiza em nós tanto querer quanto efetuar. Então não é que nós conseguiremos na nossa carne, mas é o Senhor que fará tudo possível em nós.
Então sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração e mostra que hoje, neste lugar, a estas pessoas, inclusive a mim, que estamos aqui, aquilo que não te agrada, os pensamentos errados, as prioridades erradas, os comportamentos errados. Faz em nós o entendimento correto daquilo que é errado. E nos dá um desejo, Pai, um desejo incontrolável de te agradar com a nossa vida. Porque não podemos cantar essa casa é sua e nós deixamos ela para você quando saímos aí fora e não priorizamos o dono da casa e pegamos a casa de volta e dizemos para o Senhor: não, Senhor, ela é sua só domingo à noite, durante a semana ela é minha. Que não seja assim a nossa vida. Eu quero me dirigir agora, Pai, àqueles irmãos que estão aqui, conhecedores de Bíblia, aqueles que sabem cada detalhe das Escrituras, mas não estão praticando. Pai, eu oro especificamente por esses. Que o Senhor traga eles ao primeiro amor. Traga à memória aquele dia que eles experimentaram a Tua presença, para que eles desejem experimentar de novo, porque eles hoje só experimentam as Escrituras, só repetem palavras que gravaram na memória, mas não têm experimentado o Senhor, porque não têm priorizado o Senhor. Eu oro para que tudo isso mude. Eu oro para uma igreja viva que deseja, Senhor Deus, aprender e praticar, que não tenha medo de testemunhar e dividir os seus fardos com irmãos. Eu oro por irmãos que não irão julgar, que irão acolher os fardos e serão instrumentos do Senhor, lançando palavras de salvação, de edificação. Eu oro por isso, Pai, para que a gente consiga caminhar, porque sem isso não caminharemos. Seremos tragados, o mundo não nos verá como luzeiro, assim como nós lemos no primeiro versículo. Nós somos a luz do mundo, o sal. O Senhor nos fez isso, não porque temos luz própria, mas é que refletimos a sua luz. Não estamos aqui para outra coisa senão ser luz e sal nesse mundo. E o caminho para isso é a santidade, é ser discipulado, formado à sua imagem. Então, Senhor, nessa noite, que haja aqui, Senhor Deus, um agir seu sobre mentes e corações, a respeito de comportamento errado, de prioridade errada, e do amor, o amor que lhe é devido, porque o Senhor nos salvou, e nós devemos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor, a nossa vida, a vida nova. Somos libertos pelo Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Uma experiência assim, trazer à memória. E se há algum aqui entre nós, Pai, que nunca se encontrou com o Senhor, que nunca experimentou a sua presença, alguém que não entendeu nada do que eu falei, porque nunca experimentou estar na sua presença, nunca olhou dentro dos seus olhos, eu oro agora para que seja hoje um encontro contigo, que haja salvação. Deus, assim como o Senhor olhou para Pedro, olhe para dentro dos olhos, Pai, para que eles te vejam e encontrem a coisa mais preciosa que existe, que é o Senhor. E que tudo se faça novo, assim como foi nas nossas vidas. Tudo novo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor.
vamos participar do momento da ceia do Senhor. Você pode se sentar. Eu queria ler um texto com vocês, no capítulo 4, no versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Nós vamos participar de um momento que é um momento muito singular, muito importante da igreja do Senhor Jesus, que é a ceia. E o que é a ceia do Senhor? A ceia é um símbolo. A ceia do Senhor é um momento onde nós estamos falando que nós nos identificamos com o corpo de Cristo. Nós nos identificamos com a mensagem de Cristo, com aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, e com aquilo que transforma completamente a nossa vida. Por que eu li esse texto e não li 1 Coríntios 11 e não li outros textos que geralmente a gente lê nesse momento? Porque esse texto nos diz que da multidão dos que creram, um era o coração e uma só era a mente. Sabe por quê? Porque eles estavam unidos em Cristo. O que os unia não era um time de futebol, o que os unia não eram gostos em comum, mas o que os uniam era aquilo que Cristo fez na cruz por eles. E esse é o momento da igreja, esse é o momento que nós vamos dizer, nós da multidão dos que creram, nós temos um só coração, uma só mente, porque o nosso foco é o Senhor Jesus. Porque quando nós fazemos isso, eu estou simbolicamente comendo o corpo de Cristo, me identificando com Ele, dizendo que eu sou um com Ele, e você também faz isso. Então nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E fazemos isso porque um dia o sangue dele foi vertido por nós naquela cruz. E então nós bebemos o suco de uva que representa o sangue do Senhor Jesus, dizendo, nós nos identificamos com aquilo que ele fez na cruz. E enquanto fazemos isso, e faremos isso até que ele venha, enquanto aguardamos a segunda vinda dele, nós faremos isso. Nós simbolicamente nos identificaremos com o corpo e nos identificaremos com os irmãos, com todos aqueles que também se identificam com Cristo. Então, quem está capacitado, habilitado para participar desse momento? Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Ah, Rodrigo, mas eu ainda não me batizei. O que a palavra de Deus fala é sobre crer no Senhor Jesus. Se você está aqui hoje e crê no Senhor Jesus, você faz parte desse corpo e você faz parte desse simbolismo conosco. Amém? Glória a Deus. Então vamos distribuir os alimentos, os elementos da ceia do Senhor. Celebrarei Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A palavra de Deus também diz que cada um examine-se a si mesmo. O examinar a si mesmo aqui não é se nós temos pecado, todos nós temos pecado. O examinar a si mesmo aqui significa: será que eu me identifico com esse corpo? Será que eu me identifico com essa mensagem? Será que eu me identifico com esse Cristo? Esse é o exame que nós temos que fazer. Cada um examine-se a si mesmo, para participarmos desse momento juntos. Se você quiser, se Deus te deu alguma palavra, se você quer trocar o cálice com algum irmão, dar alguma palavra de Deus para ele, fica à vontade de fazer isso nesse momento. Se você quiser compartilhar o seu cálice, faça isso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então, meus irmãos, até que Ele venha. Até que Ele venha. Pai, que momento especial da Tua igreja, esse simbolismo onde nós nos identificamos com o Senhor Jesus, com a Tua mensagem e com todos aqueles que creem no Senhor Jesus aqui. Pai, nós louvamos que a cada dia, nós imploramos para que a cada dia o Senhor nos una mais ao Senhor e mais uns aos outros, Pai. Que
Que a cada dia mais no nosso coração esteja: nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós participamos da ceia do Senhor, do pão, do suco de uva, que representam o seu corpo e o teu sangue, Senhor. Nós somos tua igreja e aguardamos ansiosos até que o Senhor venha. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos como igreja, né? A vontade é não ir embora, né? Mas antes da gente ir, meus irmãos, eu gostaria de dar alguns avisos de coisas que acontecerão essa semana. Bom, amanhã, toda segunda-feira, nós temos nos reunido para orar. Então, se você quer vir juntos aqui, nós intercedemos uns pelos outros, nós clamamos a Deus. Então, estaremos juntos aqui amanhã, 8 horas da noite, para orarmos juntos como igreja. Então, venha, você é nosso convidado. Tem sido um tempo muito especial de oração aqui. Terça-feira, sala de oração. Já falo do estudo bíblico aqui. Terça-feira, a sala de oração é o momento onde nós buscamos a sala do Senhor, a face do Senhor. Qual a diferença de segunda para terça? Venha nos 2 dias. Segunda, nós intercedemos uns pelos outros. E terça-feira, nós buscamos ao Senhor pela direção do Senhor, para cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como a tua igreja aqui na terra. Então, vamos orar juntos, segunda e terça. Quinta-feira e sexta-feira nós temos os estudos bíblicos, nossos grupos caseiros. Quinta-feira no Parque Burle e sexta-feira no Novo Portinho. Você é nosso convidado também. É um tempo muito bom de estudo da palavra e de comunhão uns com os outros. Mais alguma coisa? Grupo base. Se você quer caminhar conosco, quer conhecer um pouco mais daquilo que a gente crê, como a gente pensa, nos procure, que nós estamos fazendo mais um grupo base. Deve começar lá para o dia 15 de dezembro. Então nos procure, que nós vamos começar um novo grupo base, que a gente vai te acrescentar num grupo de WhatsApp, tá bom? Mais alguma coisa? Eu acho que não, né?
O batismo, vou falar. O batismo, meus irmãos, ficou para o dia 15, se o tempo assim permitir. Dia 15. E se você ainda não foi batizado, nós cremos que não é por acaso que o batismo tem se estendido. Então, se você ainda não foi batizado e Deus está tocando no seu coração, nos procure. Nós vamos ter uma palavra com você e vai ser um prazer você participar desse momento junto conosco. Dia 15 de dezembro. Lecildo tinha me lembrado aqui. Quem não está acostumado a caminhar conosco, nós não temos um momento específico de contribuição durante a nossa celebração. Mas nós temos uma caixinha que fica ali do lado. Nós entendemos que as contribuições, elas não estão aqui para fechar a boca do devorador, elas não estão aqui para te dar um emprego novo, não existe barganha com o Senhor. Nós entendemos que nós contribuímos porque nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, se você quiser, né, você pode contribuir, está ali uma caixinha ao final aqui do nosso culto. Amém? Pais, não esqueça de pegar seus filhos, dá um trabalho ficar com eles aqui, tá bom? Então, não esqueça de pegar seus filhos ali na classinha. Uma boa noite para você, uma boa semana, que Deus te abençoe muito. Amém.